Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tortura, da apologia ao deboche. Em texto datado de 1º de abril de 2022, sustentei que a sociedade brasileira deve banir, usei a conhecida frase, nunca mais, a censura, a ditadura, a tortura e o presidente Bolsonaro. Afirmei com veemência que a prática da tortura é uma daquelas mais evidentes fronteiras civilizatórias. Afinal, provocar, em alguém indefeso ou sem possibilidade de reação, intenso sofrimento físico ou mental caracteriza a suprema covardia e uma das mais sórdidas afrontas à dignidade da pessoa humana. Disse com todas as letras que o torturador encarna a ausência de sentimentos humanos fundamentais como a empatia, a compaixão e o amor. Destaquei algumas das falas, mais recentes e mais antigas, em que o atual presidente da República, o senhor Bolsonaro, faz apologia à tortura e homenagens aos torturadores, especialmente em relação ao ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ocorre que a barbárie bolsonarista mostrou uma nova face marcada pela mais pura perversidade. Numa espécie de competição com o pai, o deputado Eduardo Bolsonaro protagonizou um dos momentos mais revoltantes da cena política brasileira. O registro consta no site da Folha de S. Paulo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP, ironizou a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, durante a ditadura militar. Leia também no Twitter, o parlamentar compartilhou uma imagem da última coluna dela no veículo, e escreveu ainda com pena da emoji de cobra. Miriam foi presa e torturada enquanto estava grávida por agentes do governo durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Em uma das sessões de tortura, ela foi deixada nua numa sala escura com uma cobra. O senhor Eduardo Bolsonaro, na desumana trilha já aberta pelo pai, o senhor Jair Bolsonaro, resolveu debochar publicamente de Miriam Leitão em função da conhecida jornalista ter sido uma das vítimas da tortura realizada nos porões da ditadura militar brasileira. A cruel referência realizada pelo repulsivo parlamentar equivale a uma inusitada realização, agora pública, de uma nova sessão de tortura. Diante da impossibilidade de renovar os atos macabros, o senhor Eduardo Bolsonaro debocha da vítima, da torturada. Salienta a forma torpe da tortura a que foi submetida uma mulher grávida. Assim, submete a jornalista, mais uma vez, as mulheres e toda a sociedade ao repugnante universo da tortura. Não há como tergiversar ou dourar a pílula. A família Bolsonaro dá mostras diárias e contundentes de carregar o DNA da barbárie, do desprezo mais vil pela essencial e inafastável dignidade da pessoa humana. A presença desses senhores no universo da política brasileira é um permanente convite à mais aberta forma de degenerescência moral. Falas como a destacada demonstram, de forma inequívoca, o tamanho da insensibilidade a que pode chegar um exemplar da espécie humana. O caminho evolutivo a ser percorrido por um espírito desse jaez parece muito longo e penoso. A escala de valores desses homens de bem está recheada de toda sorte de deturpações, vilanias e discriminações. Se esses senhores não demonstram empatia com o sofrimento humano decorrente da tortura, como imaginar alguma sensibilidade em relação a toda sorte de sofrimentos? Por que demonstrariam alguma preocupação, mesmo política, com o sofrimento decorrente da falta de emprego, da falta de comida, do preconceito racial ou de gênero? Vários parlamentares e setores da sociedade civil manifestaram profunda repulsa pelas falas do senhor Eduardo Bolsonaro. Consta que algumas representações já foram apresentadas perante o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Diante da ampla repercussão do caso, o deputado Eduardo Bolsonaro fez novas afirmações absurdas relacionadas com uma suposta necessidade de provas da sessão de tortura. A Miriam Leitão certamente não se sentiu ofendida, ela só tem a palavra dela, dizendo que foi vítima de uma tortura psicológica quando foi jogada dentro de uma cela junto com uma cobra. Eu já fico com a pulga atrás da orelha, porque você não tem um vídeo, não tem outras testemunhas, não tem uma prova documental, não tem absolutamente nada. O circo de horrores apresentado pela família Bolsonaro parece não ter fim ou limites. Depois de comemorar publicamente o sofrimento alheio, o que parte da premissa de que ele existiu, utiliza covardemente como argumento defensivo a arguição da ausência de provas da sessão de tortura. O bisonho parlamentar exige testemunha, vídeo ou alguma demonstração documental dos atos violentos realizados. Cheguei a ouvir um questionamento importante. Quem é o pior doente, em termos de convívio social? Até porque os males psicológicos devem ser avaliados pelos especialistas.
O pior doente social é o torturador ou aquele que faz apologia à tortura, homenageia os torturadores e debocha dos torturados? Prefiro não estabelecer escalas de monstruosidade e colocar todos esses senhores no mesmo balaio do que há de pior no gênero humano. Aliás, se isso tudo é o bem, como os bolsonaros afirmam encarnar, o que seria o mal? Não custa lembrar Marco Aurélio, um dos mais conhecidos imperadores romanos, em suas meditações quando afirmou, não apenas deixar de fazer o mal como nem sequer pensar nele. É preciso, ainda, fazer um alerta muito relevante. Se vale torturar, se vale fazer apologia à tortura, se vale homenagear torturadores, se vale debochar de torturados. O que não vale no convívio humano em sociedade para essa turma que governa o Brasil? E governa com o apoio de muita gente que se afirma espiritualizada e comparece de corpo, não de alma, todo final de semana à missa, ou ao culto em reverência ao maior dos presos políticos barbaramente torturado, Jesus Cristo. O texto acima expressa a visão de quem o assina, não necessariamente do Congresso em Foco. Se você quer publicar algo sobre o mesmo tema, mas com um diferente ponto de vista, envie sua sugestão de texto para redação@congressoemfoco.com.br. Se você chegou até aqui, uma pergunta. Qual o único veículo brasileiro voltado exclusivamente para a cobertura do parlamento? Isso mesmo, é o Congresso em Foco. Estamos há 17 anos em Brasília de olho no centro do poder. Nosso jornalismo é único, comprometido e independente. Porque o Congresso em Foco é sempre o primeiro a saber. Precisamos muito do seu apoio para continuarmos firmes nessa missão, entregando a você e a todos um jornalismo de qualidade, comprometido com a sociedade e gratuito. Mantenha o Congresso em Foco na frente. Ver todos.